Deu branco. E aí? Cara, quem nunca, né? Quem nunca? Você tá ali empolgadaço, o grupo reuniu, todo mundo juntou, você tava com as suas ideias toda organizada, começou a narrar e passou 5 minutinhos, acabou. Cara, o que que eu ia fazer? O que que eu tinha mesmo? Porque Marcelo é um cara que conviveu com o Tolkien quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. E ele aprendeu com o Tolkien que tinha que anotar tudo. Tinha que anotar tudo. Então o Tolkien tinha uma ficha e um background de todos os hobbits do condado, de todos os orcs lá da Montanha da Perdição. Ele sabia todos os cavaleiros Rohirrim lá do Rei Telden lá. Então, assim, ele se preparava. Se você tem tudo anotado, se você tem tudo assim, você acha que está seguro. Mas às vezes o seu branco não é porque você não preparou. Às vezes o branco que te dá é porque o jogador sacou da cartola dele aquela coisa, aquela ação, aquela atitude que você nunca esperava. E ele acaba fazendo a sua história dar uma travada, a não ser que você tenha uma ideia. E aí você fica perdidão. Então, quando você tá ali nessa situação travadaço, e nós vamos falar sobre travado na narrativa mais tarde, o que, que você pode fazer? Isso aí é sinal que você não se preparou ou é somente uma condição normal daquele que tem que se expressar através de ideias? Cara, isso é normal, tá? Você pode falar que não te aconteceu antes, mas a gente sabe que é verdade. A gente sabe que não é a primeira vez que isso aconteceu com você. E não precisa ficar com vergonha, porque isso acontece com Acontece com todo todos mundo. os mestres de RPG. Quando você tá assim nessa situação, e eu não vou aprofundar em nada do que eu vou falar aqui, porque a gente vai falar de um monte de coisa relacionada ali na frente. Quando você estiver nessa situação, a melhor coisa que você tem para fazer é respirar e assumir que deu branco, tá? Não tenta corrigir, não tenta emendar, não tenta fazer nada fora do que você faria normalmente. Por quê? Porque você pode ser um mestre do improviso. Você pode ser o cara que tem história na tua cabeça. Mas quando você tem o branco, significa que você perdeu a conexão daquilo que a galera já fez e daquilo que você estava planejando. Se você mesmo assim improvisa, e você pode fazer, você pode dar um jeito e você pode fazer a história andar, você corre o risco de esquecer os elos das ações dos jogadores, coisas importantes da sua história. Então, o conselho, que esse tópico aqui é mais para dar um conselho para você, é: deu branco, calma, fala que deu branco, conversa com a galera, faz um remember, olha as suas anotações, fala para eles que você está tentando achar o rumo lá e aí vocês podem aproveitar para outras coisas. Conversa paralela, revisa a ficha, você pode fazer tudo isso. Mas o mais importante é você não arriscar apostando a sua história, tá? Não arrisque apostando a sua história. Tente lembrar, tente conduzir, reflita com eles, faz um feedback ali de história, e a partir desse feedback você vai acabar lembrando o que você estava fazendo, olhando nas suas anotações, você vai buscar, tá? Mas isso é normal, não tem remédio para isso, a não ser ginkgo biloba, tá? Pode tomar ginkgo biloba, Minha mulher toma. porque isso aí ajuda. Quando ela lembra de tomar. Quando ela lembra de tomar. Então, assim, fica tranquilo que isso acontece. Mas, não deixe de assumir que deu branco. Porque senão os jogadores vão ver a sua mudança, vão ver que a história está tomando um rumo diferente e vai acabar dando ruim essa parada aí, se você começar a inventar em si. Narrar é um negócio que te coloca em evidência, né? Esse é um ponto importante. Porque assim, a gente está falando aqui, e a gente tem consciência de que muita gente que está ouvindo a gente aqui é uma galera que às vezes não tem
não está acostumada a falar em público, não está acostumada. E quando eu falo falar em público, não é falar para 700 pessoas, não, tá? É tipo, conversar com mais de, sei lá, 3 pessoas simultaneamente. Tem gente que tem ansiedade social, tem gente que não tem esse hábito. Né? Vermelho aqui não, vermelho fala para 500 pessoas com facilidade. Então, você narrar para 3, 4 pessoas, 5 pessoas, às vezes amigos, às vezes desconhecidos, te coloca em evidência, e essa evidência é uma situação que te coloca também, de certa maneira, em uma situação de vulnerabilidade. Né? Para quem não está acostumado, você está ali parado na frente das pessoas, se te dá um branco, por exemplo, e aí eu estou falando por experiência própria, o seu cérebro vai processar aquilo às vezes de uma maneira diferente. A sua percepção de tempo vai ficar alterada. Isso é uma coisa muito louca. Que às vezes você está em evidência, está todo mundo olhando para você, todo mundo esperando que você fale, e te dá um branco, às vezes vai passar um segundo, mas na sua cabeça passaram 10 segundos. E esses 10 segundos, dependendo da forma como você lida com isso, podem te causar um pânico do tipo, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um jeito. E aí, quando você toma uma decisão e faz isso com base nesse pânico que você tá, é a hora que você aumenta o risco de gerar, como o Vermelho falou, gerar um problema de continuidade, falar alguma coisa que não era, puta, isso aqui não era nada disso. Se eu tivesse parado para lembrar, se eu tivesse conferido as minhas anotações. Então, assim, duas coisas que são importantes. A primeira a gente tá dando conselho, você lembrar que você está numa situação de vulnerabilidade, mas esta é uma situação sob controle, né? Você está no controle da situação. Quando você é o narrador, você está no controle da situação. Essa é uma vantagem que você tem em relação a outras situações em que você talvez vá falar em público. Então, não é vergonha, feio, errado, isso não te torna um mestre pior. Se você para e fala, peraí, galera, vamos voltar aqui. Aconteceu isso, isso e isso. Certo? Certo, tá. Deixa eu só me organizar mentalmente aqui. Deixa eu ver minhas anotações. Gente, é o seguinte, vão falando enquanto isso, enquanto eu tô olhando aqui, enquanto eu me reorganizo. Isso não é nenhum problema. Isso não é vergonha, isso não é feio, isso não te torna um mestre pior. As pessoas fazem isso. Ah, mas eu vejo o streamer lá e os streamers nunca fazem isso. Aquele material é editado. Aquele material é editado. Toda vez que o material é editado, você não sabe o que foi cortado. E mesmo quando é ao vivo, às vezes o cara que você vai olhar que tá streamando, nossa, esse cara, ele nunca faz isso, esse cara não sei o que e tal. Esta pessoa, às vezes, tem 15 anos de teatro. Esta pessoa tem muito mais experiência que você em fazer isso. E você tá se cobrando como se fosse ele. Então, relaxa. Não é problema se te der branco você parar, falar, peraí, vamos parar e reorganizar o processo mental aqui. Deixa eu me organizar aqui, deixa eu ver minhas anotações. É normal. Normal. Ai, nossa, mas vai estragar o fluxo. Ai, mas vai estragar o momento. Ai, mas a gente realmente precisa pensar em forma de falar esse assunto sem que pareça uma metáfora para broxar. Nada disso deve ser. Já foi. Agora já foi. Nada disso deve ser. Você não quer fazer nada de afogadilho. Tá. Não quer. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para os seus jogadores, não vai ser bom para ninguém. Cara, então assim, a gente já começou com um dos principais medos, né? Eu acho que o branco, a falta do esclarecimento momentâneo, o acometimento da mente vazia, aquilo que quando você perde seu raciocínio, eu acho que é o principal medo, principalmente de mestres inexperientes, toda a galera que vai mestrar pelas primeiras vezes aí. Então, cara, não tenha medo. Siga em frente, olhe para o lado. Como é que é o resto? Se liga na batida do cavaco. Isso aí, se liga na batida do cavaco. Porque a história anda e o mundo capota, galera.